Bem-vindos ao módulo de Patologia da Mediune. Meu nome é Guilherme Adame e depois da vinheta, nós vamos falar sobre adaptação, dano e morte celular. Então vamos lá. Antes de começar propriamente dita a aula, é importante que você entenda como é que a gente dividiu esse módulo de patologia. A parte inicial dele, de patologia básica, nós utilizamos como referência o livro de patologia Robbins, do Robbins, né? E cada capítulo dele, a gente vai estar trabalhando então um módulo no nosso canal. O primeiro capítulo do livro fala sobre adaptação, dano e morte celular. Esse era um capítulo bem extenso e bem carregado, e por conta disso a gente optou em não fazer um vídeo só sobre ele, mas dividir então esse capítulo em 3 vídeos. Esse primeiro vídeo, que é o vídeo que você está assistindo agora, nós vamos trabalhar então a parte inicial do capítulo, dando uma introdução à patologia, e já iniciar então falando um pouco sobre quais são as respostas celulares frente a alguns estímulos nocivos. Posteriormente, na aula 2, nós vamos falar um pouco mais profundamente sobre o que pode causar uma lesão celular e, além disso, vamos abordar os temas de necrose e apoptose. E para finalizar, então, nós vamos falar quais são os tipos de lesão. Posteriormente, nós vamos abordar então novas aulas sobre os capítulos posteriores do Robbins, né? Então, iniciando sobre esse primeiro capítulo, a nossa primeira aula, então, falar um pouquinho sobre introdução à patologia. O que é patologia? O que se trata essa matéria que a gente vai abordar então aqui hoje? Patologia vem de patos e logos. Patos, ela tem o significado de sofrimento e logos estudo. Ou seja, a patologia ela vai estudar então algumas alterações estruturais e funcionais do corpo humano, principalmente frente a alguns estímulos nocivos, frente a algumas situações de estresse e de dano celular. A patologia ela pode ser abordada de forma geral, né, através da patologia geral, que é o que a gente está trabalhando aqui hoje, ou seja, quais são as respostas elaboradas pelas células do nosso corpo frente a alguma situação específica. E a gente também pode abordar ela através da patologia sistêmica ou patologia especial, que ela vai estudar então a resposta específica de cada órgão e de cada tecido frente a algum estímulo nocivo. A gente também é conhecido isso como fisiopatologia da doença, por exemplo. E nós vamos então abordar 4 principais áreas frente a cada tipo de lesão, frente a cada tipo de estímulo, que seria então a etiologia, o que vai estar causando esse problema, a patogenia, então como que o nosso corpo vai estar se adaptando a isso. Vamos falar um pouquinho sobre alterações morfológicas e também sobre desordem funcional que esse tipo de lesão, esse tipo de estímulo pode causar. Então, inicialmente, o que nós vamos abordar aqui é como que a nossa célula ela pode responder frente a um estímulo nocivo. Então, como que a célula pode responder frente a um dano? Ela tem duas grandes vias. Ou ela morre ou ela se adapta. É invariável. Se a nossa célula ela enfrenta algum dano, seja físico, seja químico, seja biológico, ou ela consegue se defender desse dano sofrendo alguma adaptação, ou ela vai acabar sofrendo uma lesão irreversível que vai levar ela então à morte. Essa morte celular, ela pode ser controlada através da apoptose, ou ela pode ser uma morte descontrolada, desorganizada, que é a necrose. O tipo de morte celular e como que a célula acaba entrando por essas vias vai ser abordado na aula 2 do nosso módulo. Esse módulo 1, então, a gente vai falar bastante sobre o que é a adaptação celular e quais são esses tipos de adaptação, que são 4 grandes tipos, né, que é hipertrofia, hiperplasia, atrofia e metaplasia. No decorrer da aula, então, é sobre isso que a gente vai abordar aqui hoje. Então, começando aqui sobre a hiperplasia. O que seria a hiperplasia? Então, a nossa célula ela vai ter algum dano, algum estímulo, alguma coisa que vai fazer com que ela se divida de forma exponencial, aumentando a quantidade celular daquele tipo de célula. Então, a hiperplasia ela aumenta o número de células, sabe, de uma determinada região e de um tipo específico celular. Essa hiperplasia ela pode ser fisiológica ou patológica. Quando a gente fala de hiperplasia fisiológica, logo a gente pensa na hiperplasia fisiológica por estímulo hormonal, por exemplo. Quando o indivíduo ele entra na puberdade, por exemplo, as mulheres entram na puberdade, o que acontece com o tecido mamário? Vai ter então o estímulo principalmente do estrogênio ali naquele tecido e vai gerar então diferenciação celular e divisão celular naquela região, produzindo mais células que formam então o tecido mamário, aumentando a quantidade, o tamanho da glândula no, no indivíduo, né? A gente também pode ter uma hiperplasia fisiológica compensatória.
após algum dano físico, por exemplo. O paciente ele teve uma perda de uma parte do rim, seja qual for o motivo. Então, as células ali ao redor daquela região vão começar a estimular algumas citocinas mesmo, alguns hormônios, que vão fazer com que aumente a divisão celular naquela região, de forma a tentar compensar essa lesão sofrida, né? Mas não é só de forma fisiológica, de forma esperada que acontece essa hiperplasia. A hiperplasia, ela também pode ser patológica, porque a gente logo pensa em câncer, pensa em tumor quando fala de hiperplasia, né? Mas ela é muito mais que isso. A hiperplasia patológica, ela pode acontecer nesses casos, mas também pode acontecer por alguma estimulação excessiva de algum hormônio, ou pode ter algum fator de crescimento exagerado que está fazendo com que alguma determinada região se divida de forma mais pronunciada. Normalmente isso acaba gerando um câncer, né? E isso a gente acaba abordando mais provavelmente no módulo 7, que vai falar sobre o desenvolvimento de tumores. Além da hiperplasia, a gente tem uma outra forma de adaptação, que seria a hipertrofia. Hipertrofia, eu acredito que a maioria do pessoal, já só de ver o nome, já acaba associando com academia, associando com aumento de massa muscular, né? E isso é uma boa forma, uma boa analogia para você conseguir fixar bem o que seria uma hipertrofia. A hipertrofia, ela seria nada mais, nada menos do que o aumento do tamanho da célula, e não o aumento da quantidade, né? A célula que está ali naquela região, a quantidade de células se mantém igual, mas as células que estão ali, elas acabam aumentando de tamanho. Isso pode acontecer de forma fisiológica ou de forma patológica. A forma fisiológica é normalmente quando a gente pensa, por exemplo, na musculação, o crescimento muscular ali por treinamento resistido acaba aumentando o tamanho das células, aumentando então o tamanho do músculo. Na gestação, acontece que o útero daquela mulher acaba crescendo também, as células aumentam de tamanho. Mas a gente também pode ter então uma hipertrofia patológica, como por exemplo, tem alguma pressão ali no. A pressão sanguínea, na verdade, ela aumenta, né? E daí o ventrículo tem que fazer mais força para conseguir bombear o sangue na nossa circulação. Como o ventrículo esquerdo está fazendo mais força para compensar essa hipertensão, o que vai acontecer? Ele vai hipertrofiar, ele vai aumentar de tamanho, fazendo uma hipertrofia patológica. Os mecanismos de hipertrofia, estudado principalmente no coração, eles podem ter de duas formas. Essas duas formas seriam, então, através de respostas a estímulos externos e através de respostas localizadas mesmo. E o que seriam esses estímulos externos? A gente vai ter alguma citocina, algum hormônio, algum produto externo que vai estar indo até aquelas células falando, ó, vocês têm que começar a crescer, a aumentar de tamanho. A gente pode ter, então, fatores de crescimento, a gente pode ter hormônios, agentes vasoativos, estímulos endoteliais que acabam fazendo essa reação. E também é possível que a própria célula tenha algum estímulo interno que está fazendo maior transcrição gênica, maior transcrição proteica ali no seu interior, e com maior produção de proteína no interior da célula, ativação de alguns genes, acaba aumentando, então, o volume celular. Já do lado oposto da hipertrofia, a gente pode ter a atrofia. A atrofia, então, ela vai ser basicamente a redução do tamanho celular devido a alguma razão específica. As principais causas, as principais razões que podem levar uma célula a atrofiar, a diminuir de tamanho, elas são as mais variadas possíveis. A gente pode ter então uma diminuição do esforço daquela célula, por exemplo, agora na quarentena. Vamos supor que você ficou 2 anos fazendo musculação todos os dias, teus músculos eles acabaram sofrendo um processo de hipertrofia, mas agora durante a quarentena você já está 2 meses sem treinar, sem dar esse esforço para o teu músculo. É natural, é fisiológico então que aconteça uma atrofia desse teu músculo por conta do desuso dele, por você não estar utilizando ele da forma com que você utilizava anteriormente. Isso é algo esperado, é algo fisiológico. A gente pode ter também uma atrofia devido a alguma causa mais patológica, como por exemplo, uma perda de inervação, ou uma perda de suprimento sanguíneo. Então, por alguma lesão, por exemplo, o nervo que iria suprir determinado músculo acaba sendo destruído. Ou a artéria, a veia que estava fazendo então a parte de irrigação, de drenagem daquele músculo acaba sendo ocluída, sofrendo algum processo que acaba diminuindo o fluxo sanguíneo daquela região, e com isso também acaba gerando uma atrofia. Casos de desnutrição acabam gerando então uma atrofia generalizada,
gerando até um quadro de caquexia. O envelhecimento gera uma atrofia fisiológica esperada, é comum que do decorrer do que o tempo vai passando, com que você vai envelhecendo, ocorra uma atrofia principalmente muscular no indivíduo. E algumas causas bem patológicas, como por exemplo tumores, podem acabar gerando compressão de determinadas regiões e gerando com isso atrofia daquela região também por corte do suprimento sanguíneo ou mesmo por conta da pressão diretamente que esse tumor gera. Esses mecanismos de atrofia são parcialmente conhecidos, não são tão bem entendidos, mas o que se entende hoje é que essas causas aí, que eu comentei com vocês, elas de alguma forma acabam gerando uma modificação no interior celular em que a célula passa a produzir menos proteína do que ela gasta, digamos assim. E com isso, esse equilíbrio de síntese e degradação de proteínas acaba fazendo com que ele seja negativo e com isso a célula diminua de tamanho. Além disso, a gente também tem alguns hormônios que acabam gerando a atrofia, principalmente a atrofia de músculo, a atrofia de tecido adiposo. Os principais hormônios, a gente tem os glicocorticoides, como é o caso do cortisol, alguns hormônios tiroidianos, especialmente o T3, né? E algumas citocinas e vias que acabam gerando também a atrofia. Agora, adentrando na quarta forma de adaptação celular frente a algum tipo de dano. Além de aumentar de tamanho, além de se dividir, além de diminuir de tamanho, a nossa célula pode sofrer o processo de metaplasia. E o que seria, então, essa metaplasia? A metaplasia é basicamente uma alteração reversível de uma célula adulta, onde ela vai ir de um tipo celular para outro tipo celular. Esse fenômeno ele acontece bastante em pacientes fumantes. Ele é bem característico nesse tipo de paciente. E o porquê disso? Devido ao hábito de fumar, né, o, o tecido endotelial, o tecido do epitélio do pulmão e do sistema respiratório daquele indivíduo, ele acaba sendo lesado constantemente. Uma vez que a fumaça ela é muito quente, ela tem substâncias tóxicas e lesivas, né, para aquelas células. Então, as células daquela região que inicialmente eram pseudoestratificadas, ciliadas, elas, principalmente dos brônquios, né, elas acabam sendo danificadas, sendo destruídas. E uma forma de defesa do organismo, então, é fazer com que elas se transformem em um epitélio estratificado pavimentoso. Então essas células elas vão acabar mudando o tipo celular para conseguir se adaptar àquele estímulo lesivo. Com isso, o indivíduo acaba gerando uma série de problemas, porque aqueles cílios vão se perdendo, o tipo estratificado ele acaba sendo transformado em pavimentoso, e isso acaba gerando uma série de problemas respiratórios no organismo daquela pessoa, né? Mas é uma forma que o organismo achou de se adaptar a esse estímulo danoso. A gente pode ter também metaplasia do tecido conjuntivo, como por exemplo formação de cartilagem, osso ou tecido adiposo de forma normal. E como que acontece esse mecanismo, então, de transformação de um tipo celular em outro tipo celular? A gente vai ter então uma reprogramação das células tronco presentes ali naquele tecido conjuntivo normal, ou então na própria célula mesenquimatosa do tecido conjuntivo. Com isso, aquela célula vai acabar entrando para uma outra via de diferenciação, se transformando num tipo celular diferente. E isso acaba sendo gerado, então, tanto por citocina, quanto por citocina, fator de crescimento, né, quanto com componentes do próprio ambiente, como é o caso do tabagista, em que essa célula vai mudar de conformação, então, indo de pseudo estratificado para pavimentoso, por conta da fumaça do cigarro, né? E agora estão finalizando, resumindo tudo que a gente falou nessa aula de hoje, com essa imagem, com esse meme aqui que a gente tem. Então aqui a gente vai ter o Rick, que é uma célula normal. E o que seria a hiperplasia? A hiperplasia seria então os clones do Rick, em que ele vai se dividir em uma série de clones iguais uns aos outros. Eles são todos iguais à célula inicial. A hipertrofia, então, ela vai ser quando essa célula ela acaba crescendo, aumentando de tamanho, como é o caso desse Rick bombado aqui. Ele acabou sendo ainda o Rick, ele ainda é um ser humano, mas ele é muito grande. Agora ele aumentou de tamanho, aumentou o volume celular. E a metaplasia, então, um tipo celular se transforma em outro. Aqui exemplificado do Rick se transformando em Pickle Rick. Acredito que com essa aula já deu para entender um pouquinho quais são as formas de adaptação das nossas células, né? Frente a algum estímulo lesivo. E nas próximas duas aulas a gente vai abordar um pouco mais sobre outras formas de adaptação e dano celular que o nosso corpo ele pode acabar sofrendo
concluindo então o capítulo 1 do livro. Espero que você tenha entendido bem o conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.